Bem-vindos! Está começando mais um Podtrem, o mais mineiro dos podcasts. Eu sou o Marcos Júnior e vou conduzir vocês por esta viagem louca. Então embarquem com a gente nesse trem, hein? O episódio de hoje está muito legal, muito bacana. É um tema que a gente queria tratar faz tempo e tínhamos que escolher um convidado a dedo para isso. O tema de hoje é empreendedorismo. Com ele, Rafael Landim. Muito obrigado, meu querido. Eu é que agradeço. Muito obrigado a você que está nos assistindo e muito obrigado a você pelo convite, viu? É uma honra estar aqui participando. A honra é toda nossa, ter alguém do seu gabarito, do seu calibre aqui com a gente nessa mesa, nosso humilde Podtrem. E eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser muito técnico, muito intuitivo Sim. E instrutivo para a galera. A galera vai aprender muito com esse episódio hoje, não tenho dúvida. É isso aí. Para quem ainda não conhece, Rafael, conta pra gente quem é o Rafael Landim, da onde o Rafael Landim veio e quem é o Rafael Landim. Bom, meu nome é Rafael Landim, eu sou o CEO do grupo Minas Lock Locações, uma rede de lojas de franquia de locação de equipamento para construção civil que está se espalhando aí não só por Minas, mas já está para vários lugares do Brasil. Em menos de um ano a gente já está chegando a mais de 30 lojas de franquia e a gente está fazendo sucesso aí por onde anda. Eu sou natural de uma cidade chamada Uruoca, no sul de Minas Gerais. Fui criado numa cidade chamada Carvalhos, bem ao ladinho ali. E vim aqui para Betim, Minas Gerais, ao lado de Belo Horizonte, com meus 17 anos. E me formei em administração e tenho empreendedorismo na veia desde lá. Muito bacana, Rafael. A Iruoca, a terra que tem umas montanhas bonitas, uma paisagem magnífica que os trilheiros adoram, tem uma natureza exuberante, né? E a terra da Isis Valverde, inclusive, não é isso? Melhorou, não melhorou? Ficou até mais bonito, não é verdade? Mais bonito. E é uma terra a Iruoca é uma cidade linda mesmo, tem o Vale do Matutu, que é conhecido aí nacionalmente, uma área meio mística, assim, perto de São Tomé das Letras. E ali é muito, brota a natureza, brota a cachoeira para tudo quanto é lado, as cidades ali ao redor, estão do lado de Caxambu, São Lourenço, Carvalhos, onde eu fui criado, é bem bacana ali, São Tomé das Letras também, uma região muito rica em turismo, muito rica em belezas naturais e com a Isis aí, né, também que você falou. E tantas outras coisas, com certeza uma região abençoada, uma região onde Papai do Céu olhou e falou, aqui eu vou abençoar com carinho, porque além de tudo tem o Rafael Landim com esse exemplo, com esse caso de empreendedorismo, que eu te confesso que eu estou muito curioso, Rafael, falando de verdade, Sim. Porque a sua história e a ascensão do seu negócio com o que o Rafael Landim fez e a transformação que você criou na sua empresa, porque eu falo, gente, nós temos muitos casos de sucesso de empreendedorismo no Brasil, mas a gente está valorizando muito pouco os casos de sucesso de empreendedores mineiros. Então, como o Podtrem é sobre mineiridade, sobre figuras mineiras, não poderia deixar de ter aqui um exemplo de empreendedorismo mineiro, alguém que está fazendo acontecer no mercado. Conta pra gente, conta pra essa galera que ainda não conhece, Rafael, qual é o seu negócio, o que é a sua empresa e o passo a passo que você fez, essa caminhada até chegar aqui. Não, tranquilo, vamos lá. Bom, igual eu falei com vocês, eu sou natural do sul de Minas e vim para cá em 2003, 2004, quando eu passei no vestibular na PUC para me formar em administração. Você é formado em administração pela PUC? Sou formado em administração e sou pós-graduado em gestão de franquias pela PUC também. Gestão de franquias. Gestão de franquias que eu fiz antes de abrir a minha franquia da Minas Lock. Bom, o empreendedorismo, ele nasceu na minha vida de uma forma bem natural desde criança. Eu venho de uma família de vendedores, meus pais são vendedores natos, minha família tem comércio até hoje lá, meus avós tiveram, meu tio hoje toca lá. E isso veio um pouco na veia a vida inteira. Então eu sempre acreditei na mudança através do trabalho e do trabalho através do empreendedorismo. Então quando eu venho para Betim, eu venho de uma forma muito louca, porque assim, naquela época, em 2003, a gente não tinha alguns programas que facilitavam entrada em universidade, como o ProUni, por aí Você vai. veio para Betim em 2003, Rafael? 3 para 2004. Final de 3 para 2004. Quando eu passei no vestibular, eu iniciei em 2004 na PUC. Ou seja, tem 11 anos no 21 máximo. anos. Desculpa, 21 anos que o Rafael está em Betim. Sou betinense de coração. Bebeu água de Betim e gostou. Sou betinense, amo essa cidade. Todo mundo pergunta por que você não muda para Belo Horizonte. Eu falei, cara, amo Belo Horizonte, mas eu amo Betim de paixão, eu sou apaixonado com essa cidade. Eu também adoro BH, adoro nossas Minas Gerais, mas eu te confesso que Betim tocou meu coração, viu? Não sei o que tem a água aqui não, mas o povo aqui é bom, viu? É bom demais da conta.
E aí, lá em 2003, eu tinha um sonho de estudo, de vir, de me formar, etc, etc, que era algo bem difícil, tá, de acontecer. Porque tinham todas aquelas dificuldades. Eu ainda morava na zona rural ainda, cara. Então, assim, eu acordava 4h30 da manhã com aquele geadão para estudar todos os dias. E para ir para a cidade para estudar. E aí um tio, minha mãe, minha avó e minha madrinha, minha tia, me pediram ao meu tio que me desse uma oportunidade de vir para cá estudar. Ele tinha uma empresa em Betim, mora em Belo Horizonte. E aí ele falou, não, beleza, eu vou dar uma oportunidade para ele, mas só que ele tem que passar no vestibular, ele tem que fazer a parte dele. Só que ninguém acreditava que eu ia passar no vestibular. Era realmente muito difícil, era bem diferente dos dias de hoje que faz uma redação. Eram 3 dias de prova, concorridíssimo. Era a PUC era, antigamente, a federal das particulares. Tem uma galera que está assistindo a gente, Rafael, que não tem noção como que era, principalmente antes do Enem, né? Porque era vestibular mesmo. Era o Enem, era estilo Enem hoje, era aquela pressão. Mas eu acho que era pior, era bem pior, porque o Enem facilitou em partes muito o acesso, o ingresso. Há 20 anos atrás era muito mais difícil entrar. Era dificílimo, cara. E eu tinha uma coisa, eu sempre tenho uma coisa. Quando você quer algo demais, todo o universo, toda a energia que você manda para o universo, ela acontece. Então, quando você sonha algo, você cria algo e aquilo vira real, aquilo acontece, entendeu? E antes de fazer todos os estudos e todos os cursos que eu fiz ao longo da minha vida para entender isso, eu já praticava isso. Então, eu sonhava e eu acreditava, eu me via estudando. E aquele era o sonho da minha vida, porque eu sabia que só o estudo ia me tirar. Eu nunca fui o cara CDF, não. Eu tenho TDAH, cara. Então, assim, você hoje... tem TDAH? Tenho TDAH. Hoje eu tomo remédio todo dia, senão eu sou mais agitado do que eu sou ainda. Mas eu tomo café o dia inteiro. E o café tem seu lugar. Eu falo que mineiro... Eu falo que aqui no Pode Trem, Rafael, o café é de verdade, o pão de queijo é de verdade, o bolinho de polvilho, porque aqui a gente vai batendo papo, porque aqui no Pode Trem a gente não conversa, a gente proseia. Vai proseando, vai trocando essa ideia bacana, mostrando conteúdos bacanas pro pessoal e tomando café. Café não pode faltar. Não, de jeito nenhum. E aí, o que acontece? Me foi dado um desafio. Dar um desafio para quem tem TDAH é ligar o hiperfoco. Eu liguei o hiperfoco, mesmo sem saber, porque eu fui diagnosticado com TDAH tem 3 anos. Até então eu não sabia, eu só achava que eu era agitadaço. E eu passei no vestibular, que era muito difícil. Só para você ter uma noção, em 2003, eu fui o único aluno da cidade, mais de 100 alunos que estudaram comigo, que conseguiu passar no vestibular. Lá no interior, era outra realidade. Outra realidade total. E eu vim para cá. Menino que não sabia, que fala porta, carne, isso eu falo até hoje, puxa um R danado com muito orgulho, e vim para Betim. E fiz uma legião de amigos aqui. Tenho uma capacidade muito grande de fazer amizades, converso hoje cada vez mais, mas tenho uma capacidade muito grande. Fui para a PUC, fiz os meus melhores amigos ali e fui crescendo ali até me formar. Quando me formei, cara, tudo deu errado. 2008, tudo deu errado. Como assim? Conta pra gente. Tudo, perdi o emprego, o que eu ganhava, tava dando crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, aí tava afetando o Brasil, uma confusão. Eu ganhava menos do que quando eu trabalhava com meu tio de office boy e fazia faculdade. E eu não tava conseguindo me sustentar. Até que o meu melhor amigo, que hoje é meu sócio, me arrumou um emprego como representante comercial de uma empresa de embalagem de papelão. E até hoje eu sou representante comercial. Não da primeira empresa, mas de uma outra empresa maravilhosa que chama Udipel hoje. E a fábrica hoje tem uma fábrica dentro de Betim, que a gente emprega 80 pessoas. Temos no interior de São Paulo, em Indaiatuba, que emprega 200 pessoas. De embalagens de papelão. Caixa de papelão. E desde 2009 eu venho com as caixas de papelão. Até hoje eu tenho uma equipe que E você começou como representante de vendas das caixas de papelão, batendo de porta em porta nos clientes. Pegando um ônibus, a moça não tinha carro. Menti que eu tinha carro na entrevista e eu não tinha, e aquela confusão. E vendia para quem? Vendia para indústria, comércio? Para indústria até hoje. Direto para indústria. E mentiu que tinha carro para poder conseguir o trabalho, o emprego. E foi. Bagunça aqui, gente, ó. Relaxa que aqui nós estamos em casa, Rafael. E você foi de porta em porta, pegando o ônibus, encarando esse desafio, linha de ônibus para lá, para cá, muitos lugares talvez que você nem conhecia, batendo de porta em porta para vender. Não só para cá, indo para São Paulo, às vezes para a empresa que era sede lá, ou algumas coisas nesse sentido. Porque quando a gente é empreendedor, as pessoas têm uma noção que é da seguinte forma, cara. As pessoas acham que como você é empreendedor, virei empreendedor, tô rico, milionário. Não. Existe um processo. E aí, qual que é o principal diferencial das pessoas que dão certo ou errado?
Qual que é a minha principal característica? Persistência. Como diz um sócio meu, a melhor coisa que você tem é a persistência que você tem, mas é a pior coisa também, porque quando você bota um trem na cabeça, ninguém tira. E eu sou muito persistente, eu sou a pessoa talvez mais persistente que eu conheço. Talvez não, eu sou a pessoa mais persistente que eu conheço. E é por isso que eu estou tendo os resultados. Porque os desafios de empreender são muito difíceis. Um funcionário CLT, no dia no quinto dia útil, no máximo, ele está recebendo seu pagamento. O empreendedor, não, ele tem que pagar. O CLT, ele tem 13º, ele tem férias. O empreendedor, muitas vezes, não. Já começa o mês devendo. Tem que pagar. As férias é lá de vez em quando e olhe lá. E quando você sai, você ainda sai ligado no trabalho. Não dá para você deixar algo para trás e simplesmente desligar. E tá certo, são escolhas da vida da gente. E eu fiz as minhas escolhas. E ao longo desse processo de empreendedorismo, de vendedor, eu era extremamente empreendedor, entendeu? Em tudo. E eu via no desafio oportunidade. Então, em todas as dificuldades, eu via oportunidade, entendeu? Então, eu fui me tornando um cara muito bem na minha área, graças a Deus e a Nossa Senhora por isso. E eu fui cada dia mais sendo resiliente e persistente. E aí as coisas foram andando. Enfim, em 2012 eu saí dessa primeira empresa que eu trabalhei e logo depois já fui para uma outra que eu trabalhei até 2020. Como representante, eu era um PJ. Representante de vendas também. Representante de vendas. Até hoje eu sou representante de vendas também dessa empresa, de uma outra empresa hoje. Graças a Deus que eu estou nessa outra, porque a anterior passa uma borracha. Ok. Deus me livrou bem. Faz parte da construção da gente, das experiências que nós temos que ter. Te mata, te fortalece. Te fortalece. E me deixou forte. Fica o recado. Muito bom. E aí, o que acontece? Em 2012 para 2013, quando eu saí dessa primeira empresa, e aí foi um processo meio complicado, porque a empresa estava quebrando. E eu fui a última pessoa a sair de lá. E aí eu levei meus clientes para essa outra que eu trabalhei. E aí eu vi naquilo um problema sério. Eu falei, se eu trabalhar, eu vou ficar sempre na mão dos outros. Eu tenho capacidade, mas eu tenho dificuldade porque eu venho de uma família pobre. Entendeu? Você veio de origem simples, Sim, Rafael. Minha mãe vendia docinho, fazia doce para vender, para criar gente. Meu pai era retireiro, meu pai trabalha em uma das minhas lojas, meu pai trabalha em Pará de Minas, na minha primeira loja, e como motorista. Ou seja, quem não conhece a história do Rafael Landim pode achar que ele já vem de família abastada, que ele já vem de toda uma estruturação. Não, foi uma construção de baixo. Foi uma construção, e tudo bem se eu tivesse vindo de uma família abastada. Os empreendedores não têm que ter vergonha porque vieram de famílias abastadas. Porque o desafio de empreender, ele não tem classe social. Ele tem na capacidade de resiliência e de persistência. E que pode ser encontrado em várias classes sociais. Eu não vim de classe social alta. Eu vim de classe social baixa e extra baixa. Estudei escola pública a vida inteira. Eu estudei na PUC porque eu passei no vestibular e eu paguei mensalidade todos esses tempos. E trabalhava de segunda a segunda para isso. Com muito orgulho. Entendeu? E isso me transformou. Entendeu? O que não te mata, te fortalece. Então, o que aconteceu? Em 2013, quando eu montei, quando 12 para 13, quando eu saí dessa empresa, eu vi ali um problema. E eu falei assim, cara, eu vou ficar o resto da minha vida, entendeu? Naquela época eu já estava namorando sério e tal. Eu falei, vou ficar o resto da minha vida, minha mulher, minha família vai ficar dependendo disso? Não. Aí um tio meu, 2 tios, esse meu tio que me trouxe para BH, ele tinha montado uma empresa com meu outro tio materno, que chamava Minas Lock. Ficava em Betim e tal, tudo errado, deu tudo errado. Levaram para Pará de Minas, onde minha família mora. Minas Lock. Chegamos em Pará de Minas. Bom, tô lá. 8 meses depois, o negócio estava indo melhor do que Betim, que não alugava nada, mas ainda estava muito devagar. Mas já estava se pagando o negócio? Não estava se pagando ainda. Não se pagava. Ou seja, a persistência, a resiliência ali desde todo tempo. Um dos meus tios resolveu me vender, me ofereceu, e eu acabei comprando aquilo lá e parcelei em 1 ano para pagar e fui pagando. Quando eu assumi, aí eu vou te contar uma história que quem já me assistiu conhece essa história, porque tem um porquê da metodologia que eu criei. Quando eu assumi a empresa, ela vendia R$ 6.800 por mês e tinha 7.200 de custo fixo, porque numa locadora a maior parte representa por custo fixo, nós não temos muitos custos variáveis. O que eu fiz? O meu primo ganhou a parte dele do pai dele, o Túlio, e eu e ele passamos a ser sócios, 50%.
E aí a gente conseguiu um dinheiro emprestado, o empreendedor no começo arruma dinheiro emprestado com quem? Com a família. Com a mãe dele, minha tia, que eu sou doido de paixão, e minha tia arrumou 10 mil pra gente. 10 mil reais. 10 mil reais. Literalmente 10 mil reais. 10 mil reais. Nós compramos tudo de equipamento. Comprei de estoque. Só que aí o que acontece? Eu tinha demanda, eu não tinha dinheiro, e aí chegou os equipamentos. Eu aluguei. No outro mês... E nessa época, desculpa te cortar, Rafael, nessa época a Minas Lock era uma loja, então. E você pegou esses 10 mil e comprou de equipamento para essa loja. Mas é nada. Isso aí é nada de equipamento. Hoje uma loja tem média de estoque 2, 3 milhões. Dependendo do equipamento, ele é muito mais que 10 mil. Tem equipamento que é muito mais que 10 mil. Entendeu? Então, uma loja hoje tem 2, 3 milhões em cada loja, de acordo com que ela segue a minha metodologia. Então, eu vou explicar para vocês, calma, quem quiser comprar franquia, não começa com 2, 3 milhões, mas eu te deixo milionário em 2 anos. É só escutar. Opa! Aí, o que acontece? Eu peguei aquele dinheiro emprestado, pegamos aquele dinheiro emprestado, compramos equipamento e no outro mês, alugando, já tínhamos 7.400. Opa, sobrou 200 reais, tinha 7.400 de receita, 200 de prestação e 7.200 de fixo. Opa, então a prestação estava se pagando, comprei parcelado. Comprei 200 reais de lucro. Aí eu resolvi comprar parcelado alguma coisa. Arrumei um doido que me vendeu, porque eles não vendem para locadora nova. Você tem que ter 4, 5, 6 anos de loja, porque senão alguém rouba. Tem que ter um histórico ali. É, diferente da franquia. Quando você abre franquia, no primeiro momento você já tem todo o crédito liberado. Pegamos, comprei parcelado. No outro mês eu aluguei aqueles equipamentos. Aí eu fiz 7.600 com 7.200 de fixo, com 200 de prestação. Opa, eu achei um fio da meada. Resolvi testar novamente. Compramos mais uma prestação. No outro mês, com mais coisas ali que tinha de estoque, fiz 8.600, com 7.600 de custo total, sendo que 400 era prestação e 7.200 era custo fixo. O fixo continuava, aluguel, salários, telefone, por aí vai. Resumo da obra, até hoje eu continuo comprando. Só que eu fui crescendo aos poucos, eu achei uma metodologia, eu falei, eu vou usar o próprio equipamento para que ele se pague e após se pagar ele ajuda a comprar outro e a gente vai crescendo. Então eu usei uma metodologia dos juros compostos aplicado ao empreendedorismo, à locação. E aí até 2020, isso foi de 13 até 2020. Em 2020 a gente tinha um faturamento de cerca de 55 mil reais, 56 mil reais no mês de janeiro. Março de 2020 acontece a pandemia. E aquele trem foi doido, porque assim a gente não sabia o que ia acontecer e tal. E uma época que quebrou muita empresa, empresa pequena, empresa média, empresa grande, de N ramos diferentes, muita gente quebrou, né? E aí, cara, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus. E eu tinha pra mim, e Deus falava comigo, que 2020 era o ano da minha virada. Juro pra você, era o ano da minha virada, eu acreditava naquilo. Eu tinha feito um curso no Sebrae que chama Empretec, em outubro de 2019, que é um curso maravilhoso que eu indico vocês fazerem demais. É um curso de uma semana, é prática maravilhoso, mas esquece da sua vida, você só vai fazer aquilo. E é maravilhoso. O Sebrae é uma instituição incrível, né? É incrível, é um curso da ONU aplicado, porque a ONU fez uma pesquisa mundial e descobriu que os empreendedores do mundo têm as 30 comportamentos, 10 características iguais. Ou o contrário, 10 comportamentos e 30 características iguais. No mundo inteiro. É como se fosse assim, canceriano, todo chorão daqui ou no Japão. Então, o cara, independente de religião, sexo, qualquer coisa, todos nós temos aquelas características iguais. Então, eles aplicam esse fundamento em todas as partes do mundo e no Brasil é aplicado através do Sebrae. É um curso maravilhoso. O Sebrae é um exemplo, como a Embrapa, de um órgão governamental que dá certo. E eu falo porque muito que tem meu veio do Sebrae. Eu falo, pegando o seu gancho, Rafael, que é importante citar, o Sistema S, eu acho que ele é incrível, o Sebrae é uma instituição que eu admiro muito, e você pode botar nesse balaio também o Senar, sim, né? Senar tem cursos gratuitos, gente, para quem não sabe, tem formas de buscar conhecimento, aprimorar conhecimentos muito legais, né? E aí, eu fiz esse curso, chegou março, deu a pandemia, e eu estava destravado, minha mente estava destravada. Bom, e eu falava aquilo lá, eu acreditava, falei assim, cara, tem algo, não pode ser, eu tinha certeza, eu tinha dentro de mim aquela certeza que 2020 era o ano da minha virada. Quem me conhece sabe que era verdade. E aí, beleza, e eu olhava, e eu morava em Betim, você mora em Betim, eu olhava nas câmeras e estava tudo funcionando. Aí o que acontece?
falei assim, cara, mas todo mundo tá falando de online, mas tá tudo funcionando e a minha empresa tá entregando e o meu negócio não é online, mas o meu negócio era online. Eu olhava na câmera, tava toda hora saindo as coisas. Aí comecei a ligar pros fornecedores. Cara, tem alguma promoção de prazo, de preço? Porque eu lembrava que na crise da Dilma, todo mundo vendeu era 12 meses, vendeu 24, 36 parcelas. Vou aproveitar as oportunidades. Cara, eu ligava para os vendedores, o preço estava subindo e literalmente eles estavam no churrasco. Nenhum vendedor se conversava mais. Então um ou outro não estava sabendo falar do outro, estava todo mundo no oba-oba, ainda era março. Cara, preço subindo do aço, alguma coisa estava esquisita. Então se está subindo é porque está tendo demanda. Se está tendo demanda, está tendo atividade industrial. O mundo parando, mas estava tendo. E isso no meio da pandemia. Comecinho. No começo da pandemia. A pandemia estourou mesmo no Brasil, se não me engano, foi 17 de março que deu aquela explosão. Pós-carnaval. Isso era... o carnaval, se não me engano, terminou numa... quarta-feira, se dias não me depois. falha a memória, foi no dia 25 de fevereiro, foi o primeiro caso de Covid em São Paulo. Aí passou alguns dias, ainda estava aquela confusão, nada. O dia que a Bolsa de Valores despencou, aquela situação toda que o mundo viu, que o Brasil viu que estava em caos mesmo, foi 17 de março. Isso era tipo 25, 27 de março. 10 dias depois. E eu achando aquilo, e eu falei assim, gente, mas tá estranho. Como que o negócio tá subindo? Resolvi. Beleza, então o cara me dava um preço, mas o preço estava subindo, mas me dava um prazo mais alongado. Eu resolvi comprar um caminhão de material de escora metálica, esse pra laje, sabe? Era mais do que eu tinha juntado em 8 anos. Tá vendo como que você vai entender como que o empreendedor, ele acaba tendo faro para algumas coisas. A gente que é de empreendedorismo, a gente fala, pô, tem hora que você tem que destravar a mente. E eu tinha destravado. Eu falei assim, cara, se der errado, eu devolvo, sei lá. Comprei um caminhão. Era mais do que eu tinha comprado em 8 anos daquele item. 8 anos. Comprei um caminhão. Chegou numa quarta-feira, meio-dia, em Pará de Minas. Meu pai brigou desesperado, xingando, que ele não tinha dinheiro pra me ajudar, que eu era louco. Achou que você tinha enlouquecido. Que o mundo tava parando, que não sei o quê, que o mundo ia acabar. Eu falei, mas se vai acabar, ninguém vai pagar ninguém. Então deixa eu comprar, velho. Ainda me xingou e tal. Mandei descarregar o caminhão de equipamento. Cara, quando desce aquele tanto de equipamento, desceu e tal. Quarta-feira, meio-dia. Quinta-feira, 10 horas da manhã, eu olhei pela câmera, não tinha uma escora de resto. Você tá brincando. Cara, era mais do que eu tinha comprado em 8 anos. Liguei pra ele desesperado, ele falou, cara, não sei o que tá acontecendo. Eu tô pegando de uma obra, levando pra outra, nem manutenção tô dando, o povo tá louco aqui. Aí eu falei, cara, peguei meu carro e corri pra lá. Cheguei lá, hora do almoço, almocei na minha mãe e tal, fui fazer uma entrega numa rua. Na hora que eu fui fazer uma entrega, tinha 9, 10 casas, daquelas iguaizinhas, 10 casas. 9 casas estavam em obra. Cara, eu matei a charada no início de abril, que o mundo ia entrar em obra. Cara, eu fiquei louco. Aí eu tinha prazo, eu tinha preço e eu tinha loucura. Que o empreendedor... Coragem, né? Coragem. Loucura. Porque o empreendedor ele precisa de uma dose de loucura e de coragem. E nos momentos de crise é que, né, o Warren Buffett falava isso, fala, né? Fala. Que nos momentos de crise é que vem as grandes oportunidades, Sim. Né? E aí ali eu vi a oportunidade da minha vida. Era uma quinta-feira, cara. Era começo de abril. Eu saí de lá, de noite eu comecei a ligar para os vendedores. No outro dia de manhã, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Segunda-feira de noite, até lá eu tinha 500 mil em equipamento. Segunda-feira, meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, quando eu acabei de fazer uma pegada de compra, eu tinha 1,5 milhão. Eu tinha 1 milhão parcelado. Ou seja, tudo parcelado. Que entrou também de recurso no seu negócio, na sua loja. Eu já imaginei que ia crescer, eu fui mudando o mercado, eu fui aumentando o preço, eu fui vendo as oportunidades e eu fui comprando. E eu falei assim, cara, se der errado eu devolvo, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E eu não tinha, claro que eu não tinha 1 milhão no bolso, entendeu? Naquela época eu não tinha aquele dinheiro. Mas eu falei assim, cara, eu compro, se der errado eu devolvo, mas eu tenho que comprar, porque vai entrar em obra. E começou, aí chegava caminhão, aí o caminhão demorava uma semana, 10 dias chegava o caminhão, não entrava o equipamento dentro da loja, saía da porta do caminhão, já saía para as caminhonetes do pessoal. Eu olhava nas câmeras, aquela loucura. Tinha 5 funcionários, em um mês eu passei para 12 funcionários. Em um mês você dobrou Dobrei. O seu efetivo. Resumo da obra. Em 7 meses, 8 meses, eu tinha um faturamento 5 vezes maior. E para locação, isso é gigante, porque é como se fosse uma agência de carro. Peraí, Rafael Landim.
Eu quero ouvir esse dado de novo. Conta pra gente, porque se a galera não prestou atenção, você que está querendo empreender aí, que está pensando o que vai fazer da vida, qual que é o seu futuro, em quantos meses e quanto que você aumentou? Em 7 meses eu tinha aumentado meu faturamento em 5 vezes. Ele saiu de 50 mil para mais de 250 mil. Em 7 meses? Em 7 meses. Vocês Só que em locação, isso é muito difícil. Imagina comigo, você tem uma Localiza, você aluga 5 carros. Como é que você vai aumentar a receita? Você tem que comprar carro. Exatamente. Imagina você ter demanda, um tanto de gente querendo alugar um carro lá para você tem que botar carro para dentro. Exatamente. E aí foi aonde que eu peguei, por isso que eu te contei a história. Aí eu usei a minha metodologia para alavancar. Como? Eu usei o próprio fornecedor para bancar a parcela com o valor que eu pagava que eu ganhava, eu pagava. Então, tipo assim, entre uma conta grosseira, se um equipamento eu alugava por R$300, eu pagava a prestação dele R$300. O outro que eu pagava 500, eu tirava 500 para pagar. E fui indo. E fui naquela loucura. Então, eu fui num crescimento gigante. Só que no mês de junho, 2 meses depois da minha visão do que aconteceu, 2 meses depois, o Brasil inteiro descobriu que estava em obra. Então, um equipamento que chegou a custar R$70, R$80 um andame, foi parar em 250, com questão de 30 dias. Só que aí o Rafael já tinha identificado e já tinha comprado. Já tinha comprado. E eu estava comprando mais e querendo comprar mais. Só que aí eu passava a ter o problema de todo mundo. Eu comprava hoje para entregar daqui 90 dias com o preço de daqui 90 dias, seja o que for. Eu gosto muito, Rafael, só que eu tinha. Eu gosto muito da sabedoria popular. E você falando, contando essa história, você me lembrou um dito popular muito famoso no interior, você deve conhecer. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Exatamente. E o Rafael Landim chegou primeiro, nesse caso, bebeu água limpa. Exatamente. E hoje a Minas Lock tá aí. E quem chega primeiro, quem tá chegando primeiro, por isso que foi esse estrondo, porque o pessoal tá tudo bebendo água limpa. Daqui uns dias, até o final do ano, a gente quer chegar em 100 unidades até o final desse ano. Então lá, às vezes, já vai estar um pouquinho mais cheio o poço. Então, quem quiser, corre, porque a região metropolitana já está quase tomada. Entendeu? Já tem algumas vagas ainda para Belo Horizonte, mas está quase tomada a região metropolitana toda. Então, peraí, porque nós estamos falando com gente aqui de outros estados, a gente vê lá pelo... A gente já tem outros estados, nós já estamos com o estado de São Paulo, que a gente já tem 2 em operação, estou com mais 3 para entrar, mais para o sul de Minas, estou com Cuiabá em abertura, em processo de abertura, e a gente já está com alguns leads aí no Espírito Santo, Paraná, Bahia, que a gente já está conversando. Então, vamos lá. A Minas Lock, do Rafael Landim, começou há quanto tempo? Como que é? A Minas Lock do Rafael Landim começou há quanto tempo? Quanto tempo de empresa? A Minas Lock começou em 2012 e 2013. A Minas Lock franquia começou há 11 meses atrás. Há 11 meses atrás começou a Minas Lock franquia. A primeira loja, não sei quando vai ao ar, mas a primeira loja foi aberta dia 20 de abril de 2024. E em 11 meses... Nós temos mais de 30 lojas. Hoje a Minas Lock tem mais de 30 lojas. Em 11 meses, a franquia Minas Lock tem mais de 30 lojas? Mais de 30 lojas, com várias em abertura, com vários leads em prospecção e com faturamento estrondoso para todo mundo. Então, essa mesma metodologia está sendo usada. Por isso que a gente é diferente do mercado. Existem marcas, existe uma marca muito grande, muito boa no mercado, mais de 30 anos, e existem os golpistas aí no mercado que estão fazendo errado. E a gente quer fazer certo. Agora, esse número, eu repeti aqui, porque esse número me chamou a atenção, Rafael. Para franquia é muita coisa. Porque está fora da curva para franquia. Porque uma coisa é uma franquia que já existe. Uma Cacau Show, abrir um McDonald's. 50, um McDonald's. Entendeu? Uma coisa é uma Cacau Show, abrir 200 lojas no ano, que ela é a maior rede de franquias hoje, com mais de 4 mil lojas. E é mundial, né? Tá no mundo inteiro, mas... Agora, uma franquia nova, começando da forma que está e como está acontecendo, é estrondoso. Graças a Deus. Não tem como não ser Deus, cara. Eu sempre falo isso. Não tem como não ser Deus. Porque é algo com um propósito muito maior. É a mão de Deus somado à competência dos gestores, que a gente não pode descartar, obviamente, e uma dose cavalar de coragem. Com certeza, requer um pouco de coragem. Mas aí vamos lá que eu vou te contar o que aconteceu. Abri a primeira loja, a loja explodiu e tal, e eu queria muito abrir uma loja em Betim. E aí o meu melhor amigo, que me arrumou emprego no papelão há muitos anos atrás... Esse amigo mesmo? Esse meu amigo tinha ido embora para o Canadá para morar lá e deu azar de chegar lá no primeiro dia de Covid, ficaram presos ele e a esposa dentro de um quarto e acabaram engravidando, que é a minha princesinha, que é minha sobrinha do coração, que é a Isadora, que está com 4 anos hoje. Ela nasceu no Canadá.
E eles resolveram voltar, porque deu tudo errado por causa do Covid, mas esperaram ela nascer. E aí vieram para o Brasil, e aí ele continuou na indústria, como no setor de compras, foi para a Iveco, para trabalhar online, e aí a gente resolveu, eu convenci ele para a gente montar uma Minas Lock, aqui em Betim. Deu tudo errado no começo. Tudo errado, cara. Imagina um caos, tudo errado, a chuva que era para novembro começou em outubro, um caos. E aí a gente vai como empreendedor, o que acontece? A gente tem que achar solução para tudo. E tem hora que a gente pensa, Rafael Landim, em algum momento nesse começo, pensou em desanimar, pensou em, porra, não é isso? Cara, desanimar, tive dias abatidos, assim que a gente é ser humano. Mas, cara, eu sou muito persistente. Quando eu ponho um trem na cabeça, cara, não tem jeito. Entendeu? Porque assim, cara, se eu acredito em algo, eu vou nele. E é isso que me faz. É isso que faz as pessoas terem sucesso. O Roberto Marinho abriu a Globo com 60 anos. O Silvio Santos era camelô. Por que eu não posso ser, cara? Por que eu não posso ser bem sucedido? Porque eu nasci pobre? Não, eles nasceram também. Entendeu? A capacidade de cada uma persistência que vai definir. Tem um filme muito bacana que é a história do McDonald's, que ele fala, que é a história lá que ele fala no final, que como que ele comprou o McDonald's dos irmãos McDonald's. E ele fala, nem o mais talentoso, nem o mais sábio, nenhum deles vence o mais persistente. Só a persistência é que leva a gente ao sucesso, aonde a gente quer chegar. Não adianta ser o cara mais talentoso. Ele fala, o mundo está cheio de talentosos falidos. Eu conheço pessoas que têm pós-graduação, doutorado e ganham, R$2, R$3 mil por mês. Não estou menosprezando o salário, Sim. Mas eu falo assim, são pessoas com alta capacidade, mas que na prática não funcionam. E às vezes só vai funcionar se você pegar a teoria e ir para a prática. Não adianta você saber teoricamente fazer um bolo de chocolate maravilhoso se você nunca botou ele no forno, não sabe a temperatura, não sabe a constância, não sabe os toques, não sabe o segredinho. É a prática, Rafael Landim, que faz a coisa acontecer? Ou a teoria sem a prática não resolve? Os dois têm que andar junto. Os dois têm que andar junto. Você precisa da teoria, mas você precisa da prática. E você precisa da audácia. Entendeu? Você precisa ser audacioso na vida. Entendeu? Porque a vida não é para amador, cara. Você sabe disso, todo mundo que está assistindo aqui eu garanto que sabe. A vida não é para amador. Brasil, empresário, não é para amador. Então hoje, com a Minas Lock, a gente consegue diminuir esse tempo para 2 meses. 8 anos. Mas vamos lá. Montei a segunda loja, deu tudo errado e a gente vai arrumando tanto solução. E começou a dar muito certo. O meu planejamento era ter um faturamento X e eu tive 2X no mesmo período. E aí o negócio explodiu. E aí eu tinha um sonho de transformar numa rede de franquias. E aí tinha dado muito certo com o meu amigo. Na segunda loja você já identificou que seria uma franquia? Eu já tinha um sonho de ser franquia desde 2015. Mas eu sabia que sozinho eu não ia dar conta. Só que aí aquelas dificuldades todas, 2015, aí 2016 deu a crise da Dilma, e aí aquela questão toda, eu ia me casar em 2015, não casei, casei em 2018, já morava junto, e aí várias e várias coisas acontecem na vida da gente e vai te jogando um pouco para baixo. Quando eu vejo que dá certo, e eu tava dando certo, mas só que um pouquinho antes, eu tinha contratado uma moça para ser minha atendente, lá em Pará de Minas. Você lembra que eu falei que eu saí de 5 funcionários para 12? Sim. Em 20 dias. E uma delas foi a Juliana. E a Juliana veio para ser minha atendente. Eu cheguei assim, fiz uma entrevista de 1 minuto e meio com ela. Ela sentou no dia, eu falei assim, esse, aquilo. Em 2 semanas ela já era gerente. Eu tinha que ir para São Paulo por causa do papelão, aquela coisa. Juliana tomou o boi pelo chifre. E a Juliana simplesmente se tornou meu braço direito. E aí no dia da entrevista... Começou como atendente a Juliana. Começou como atendente. E aí a Juliana pegou e falou assim, eu saí do meu emprego porque eu não estava tendo crescimento, eu ia abrir um Pesque Pague, e aí deu a pandemia. Aí eu fui vender bolsa, sapato, chocolate, Natura, e aí veio a vaga de emprego e ela foi fazer algumas entrevistas e eu tinha recebido muitas entrevistas, tinha contratado uma, só que eu tinha recebido 50 currículos no final de semana, não estava da Juliana. Quando eu contratei uma, chegou o currículo dela 1 semana depois, entendeu? Até eu brinco com ela quando ela atrasa lá no cabelo, na sopa para sair, eu falei assim, eu tinha sinais e não ouvi.
E aí a Ju veio e aí na entrevista ela falou assim, eu queria muito empreender. Aí eu falei, que legal. Então vamos fazer o seguinte, se der certo aqui, eu abro uma unidade com você em Itaúna, te dou minha palavra. E quem me conhece sabe que a minha palavra vale mais do que um papel assinado. E se der certo, nós vamos abrir uma segunda unidade, porque eu tenho vontade de abrir Itaúna. Eu falei, então combinado. Resumo da ópera. Há 2 anos atrás eu abri Itaúna com a Juliana de sócio. E ali naquele momento com a Juliana e com o Jonatas dando certo, como meu amigo dando sócio, eu falei, pô, já vou abrir da Juliana. Eu falei, nós vamos montar uma franquia. Então eu criei um escopo dentro da minha cabeça, onde teríamos várias áreas e fui trazendo meus amigos ou funcionários para serem sócios. Delfonso era um menino que formou em engenharia, mas antes era meu limpador de andame, panfleteiro, que hoje é um dos meus sócios. O Jonatas, a Juliana, o João Paulo, que é hoje toda a parte de sistema e processo, é um cara que estava começando o processozinho de locação em Lagoa Santa e que extremamente inteligente, que eu conheci pela OLX. E o Rafael, que era um outro amigo meu, que era comprador de uma empresa, e eu chamei todos eles e todos nós juntos montamos a ML Franqueadora. Hoje eu sou o CEO, a Juliana é responsável de marketing e de administração, o João é sistemas e processos, o Rafael toda a parte de compras, o Delfonso toda a parte de treinamento e o Jones toda a parte de implantação. Isso tem uma pegada muito legal, Rafael Landim, muito legal, que é essa questão do crescimento, de identificar, né, o bom colaborador e dar essa oportunidade. E não foi só eles, tem um monte que viraram hoje, que já estão abrindo franquias e que estão para ir para abrir franquias. Entendeu? Porque a minha prioridade é fazer aquilo que o meu tio fez comigo. Eu não quero ficar dando dinheiro, eu quero dar uma coisa que chama oportunidade. Mas você tem que fazer a sua parte, você tem que passar no vestibular. Entendeu? Então eu passei e os outros passaram. E aí junto nós montamos a franquia. E hoje eu tenho uma unidade com cada um deles nas cidades. Eu montava a unidade e eles tomavam conta. Por quê? No meu processo, cara, existe eu criei um processo que eu falo que são 2 anos de deserto e uma vida de oásis. Por quê? Porque nesses 2 anos você vai usar todo o procedimento que eu fiz para que use toda a receita para comprar mais equipamento. Lembra da historinha? Comprei o equipamento, faturou R$200, aí eu comprei mais equipamento da prestação, girou, etc, etc. Então eu vou montar uma curva ao longo de 1 ano e meio. Quando essa curva atinge 1 ano e meio, ela começa a descer. E eu quase não tenho custos variáveis dentro da empresa. São muito poucos em relação ao faturamento. Só que a minha curva de receita, ela vai acompanhando essa curva até 1 ano e meio, onde uma com a outra desloca. E onde cria-se essa gordura, vamos chamar assim? Sim. Então hoje, por exemplo, é claro que se for uma cidade viável, claro, uma cidade maior, uma cidade viável, eu consigo te deixar milionário com menos de 1 ano. Desde que você siga o meu procedimento. O que é ser milionário? Ter mais de 1 milhão? Então, eu consigo te botar mais de 1 milhão de equipamento comprado, você pagando e te dando receita. E daqui 2 anos, eles vão acabar a prestação desses equipamentos, praticamente. Você vai comprar muito menos, porque você já chegou no ápice da cidade. E os seus equipamentos vão te dar receita recorrente. Mas existe um trabalho por trás, existe tudo isso. Ou seja, o equipamento já se pagou e agora ele está lucrando. Pensa comigo, você tem 5 carros. Comprei, aluguei 5 carros, cruzo os braços. E se eu comprar mais 5 carros parcelados, cada carro eu alugo por R$1.000 o mês, mas eu também pago R$1.000 por mês de prestação. E aí eu tenho 12 prestações. Aí no final de 12 prestações, esse carro passa a ser meu e ele me dá esses R$1.000 líquido. Aí eu pego esses R$1.000, que eu já comprei outros carros e vou pagando as prestações. Então você vai fazendo uma bola de neve. Eu gostei muito dessa metodologia, Rafael. Hoje uma empresa da Minas-Log, ela começa com cerca de 200 mil de equipamento. 200 mil de equipamento. E no seu estoque lá, para locação, você tem 200 mil. Se for uma cidade viável, no final de 1 ano, o empreendedor que entrar com a gente, ele vai ter algo em torno de 2 milhões em equipamento, que é dele. No final do primeiro ano, No primeiro ano, só que tem coisas ainda que vão ser pagas até o final do 2º ano. Entendeu? Que é essa parte do deserto até chegar no oásis. Exatamente, são um deserto. Todos nós temos um deserto para pagar. Todos nós pagamos um preço. Você paga o preço toda hora. Ou por não fazer nada, ou por fazer alguma coisa. E eu estou dando oportunidade para as pessoas fazerem algo. E isso é matemática. Eu tenho uma empresa que dá uma rentabilidade média de até 40%. Rentabilidade 40%. Sendo que tudo que está lá ainda é seu. Se amanhã você virar para mim e falar assim, cara, eu quero vender. Entendeu? Você não precisa vender a empresa inteira. Você sai vendendo betoneira, andando, escola. Você vende, faz dinheiro. Quero ir embora. Vou embora desse país. Essa zona aqui.
Beleza, vende tudo, nós mesmo compramos tudo, porque com tanta gente que está comprando, com o poder de compra que a gente tem hoje, entendeu? Então é matemática. E quando se fala em matemática, não existe mais ou menos. É isso. E é isso que dá. E hoje, eu desafio você a ligar em qualquer franqueado meu, pode botar aí no Instagram, desafio ligar em algum franqueado e ver se alguém está insatisfeito. Na matemática, 2 e 2 é igual a 4, Rafael? Para, cara. Nunca vai dar 5, né? Nunca vai dar 5. E onde hoje a Minas Lock está espalhada dentro do estado? Você está prospectando outros estados, mas onde em Minas nós temos Minas Lock? Hoje nós começamos, então vamos lá, pela sequência, vamos lá. Pará de Minas, Betim, Itaúna, Lagoa Santa, Nova Serrana, Divinópolis, Bom Despacho, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Sarzedo, Ibirité, 2 unidades abertas dentro de BH, Contagem, Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, estou começando a me perder. Abrindo para Matheus Leme em abertura, fora do estado, vou lembrar aqui, estou com Cuiabá em abertura, Pindamonhangaba aberta 7 meses, já estão abrindo segunda unidade de Guaratinguetá, Potim está em andamento, que é do lado de Aparecida, Aparecida está para abrir também, sul de Minas, Carvalhos, onde eu nasci, onde eu fui criado, que minha tia tem uma unidade, lá tem Caxambu para ser montado, São Lourenço que está em processo também para começar a ser montado, Pindamonhangaba, Lorena, as 2 em São Paulo, Bertioga, onde tem Riviera de São Lourenço, é muita cidade, muita cidade. Essas as que já estão em andamento e tem mais. Eu tô perdido aqui. E aproveitando que você falou isso de cidade, eu não poderia deixar de mandar um grande abraço, né, para os nossos parceiros da Cegonha e do Sindicato dos Motoristas Cegonheiros de Minas Gerais, do Cimoseng, que são nossos apoiadores, são apoiadores valorosos do Podtrem aqui, nossos grandes parceiros. Um abraço a você, companheiro do trecho aí, nosso amigo Tatu Dendengo, nosso presidente, aquele grande abraço. Obrigado por fortalecer e ajudar a construir o Podtrem aí. E você, cegonheiro, que passar em uma das nossas cidades, não deixa de passar lá, tomar um cafezinho bem mineiro, não. Pode ser aqui, São Paulo, Cuiabá, aonde você quiser. Todos nós estamos indo, Minas Gerais. Sabe por que chama Minas Lock? Porque nós vamos espalhar Minas pro Brasil inteiro, cara. Porque eu tenho orgulho de ser mineiro. E aí eu quero levar Minas pro Brasil inteiro. Cara, não tem um povo que não gosta de mineiro. Quando eu fui para São Paulo, o pessoal falou assim, você não acha que lá em Minas, porque aqui é São Paulo, não dá para pôr São Paulo? Eu falei, não, cara, não tem uma pessoa que não gosta de Minas. Nós gostamos, todo mundo gosta de mineiro, todo mundo tem um pé ali em Minas Gerais. Então é assim, e tá dando super certo. As lojas lá, igual Lorena e Pindamonhangaba, que estão fora do estado, que já estão, a Lorena tem 2 meses, está performando muito bem. Pindamonhangaba tem 7 meses, 8 meses agora, está performando maravilhosamente bem, fora do estado. Por quê? Porque tem o jeitinho mineiro, tem o atendimento mineiro, tem um cafezinho, tem tudo. É muito bem colocado. Minas Gerais vai espalhar. E Minas Gerais vai ter a maior linha de a maior franqueadora de locação do Brasil, chama Minas Lock, vai estar espalhado no Brasil inteiro, porque nós vamos ser os maiores. E só um detalhe, a gente tem metas muito bem definidas. Tem uma frase do Alice no País das Maravilhas que todo mundo deve conhecer, que é: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A gente sabe onde quer chegar. A gente quer chegar em 1.000 lojas até dia 30 de junho de 2031. Até lá. E nesse ano nós temos que chegar em 100 lojas espalhadas. A gente quer ser conhecido, como vocês conhecem aqui em BH, a gente quer ser conhecido como Araújo da locação. Eu quero que quando você pensa em locação, você vai ter um atendimento personalizado, bacana. Nossas lojas são lindas. A maior parte, sério, a maior parte dos locadores que tem, das locadoras que tem, não todas, mas a maior parte parece um ferro velho. Porque acho que o pedreiro não precisa de atendimento, não precisa do ar-condicionado, não precisa do cafezinho, não precisa de atendimento, que a ferramenta pode ser velha porque é bruta. Não, velho. Nossas ferramentas são boas, a maior parte são bem tratadas, bem cuidadas, porque o nosso principal ator é o pedreiro. É ele, é o cliente que tem que ser bem tratado. Entendeu? E é engraçado que eu tenho uma sublogo que me veio na cabeça há anos atrás, que é assim, Minas Lock, ajudando você a construir seus sonhos. E eu achava que o construir seus sonhos era construir a casa, etc, etc. E hoje não. Hoje eu entendo que são os sonhos do pedreiro, do dono da casa, do franqueado, nosso, das nossas famílias. Porque hoje a gente dá ao franqueado a oportunidade de escolha, onde ele possa escolher aonde ele vai, aonde que ele vai viajar, com quem ele vai estar, com a roupa que ele vai usar, o restaurante que ele vai comer, aonde que ele vai levar a família dele. E é isso que a gente quer proporcionar. Dinheiro, cara, dinheiro é só dinheiro. Não é mais nada do que isso. Se ele não for usado para fazer algo
em relação a nós? Nada. Então, hoje, nós estamos criando uma legião de pessoas muito bem-sucedidas, de franqueados bem-sucedidos, que estão dando sangue para ter a sua Minas Rock, estão dando sangue ali, num deserto de 2 anos, com uma vida de oásis pela frente. Muito bacana, Rafael Landim. E te ouvindo falar, dá gosto de ver, porque 1000 lojas não é para qualquer um. Não. E já chama Minas Lock, não é à toa. Você vai carregar, então, com esse orgulho todo, o nome de Minas Gerais para todo o Brasil com a Minas Lock. Sou mineiro de coração, não podia ter nascido em outro estado. Me identifico, gosto do Brasil. Não mudaria daqui, apesar de todos os problemas, não mudaria daqui. Não tenho vontade de mudar de Belo Horizonte, de Betim, de Minas Gerais, de estar aqui na região. Não quero. Talvez um dia eu vou ter que começar a ir mais. Viajo muito, mas eu tenho orgulho de Minas Gerais, cara. Muito bom. É bom ouvir isso, viu? É muito bom ouvir isso. O povo mineiro agradece. Mais um caso de exemplo como o seu. Deixa as redes sociais pra gente, porque a gente precisa comunicar com essa galera que está nos assistindo, que tem interesse. Onde que a gente consegue, Rafael Landim, quem está interessado aí em montar uma franquia ou ver o case de sucesso, onde que o pessoal consegue localizar você ou a Minas Lock nas redes sociais? Pode entrar em contato com o meu Instagram pessoal, que é o Rafael Landim com M, Landim Oficial. Vai estar lá, você pode mandar um direct lá, que eu e minha equipe temos acesso lá e a gente já vai, na mesma hora, pegar e entrar em contato. Pode ser do Minas Lock Brasil, o Instagram do Minas Lock Brasil, lá também entrar em contato, que alguém da minha equipe vai entrar em contato e você vai ter toda a apresentação de tudo, como que funciona, etc, etc. Bacana, vai ter gente para responder lá, para atender, para tirar as dúvidas, muito bom. Sim, aí marca uma entrevista e aí vai chegar num ponto que vai conversar comigo, conversa comigo também e eu vou ter o maior prazer em explicar. Muito bacana, porque rede social é tudo e aproveitando esse gancho, sigam lá, Pode Train nas redes sociais. Qual plataforma você gosta? Independente de qual for, Pode Train tá em todas, TikTok, Instagram, X, Facebook, estamos em todas, Spotify, sigam a gente lá para a gente mostrar todo esse conteúdo bacana que a gente está apresentando para vocês. Rafael, eu quero fazer uma pergunta para você. Sim. Esse case de sucesso no empreendedorismo, qual a maior dificuldade que o empreendedor encontra hoje no Brasil? Brasil, cara, é um país que pune o empreendedor. Os Estados Unidos é um país que, assim, quanto mais você cresce, mais empregos você dá, menos imposto você paga. Por quê? Porque se você está crescendo, você vai dar mais emprego e você é agraciado com menos imposto, porque você vai estar dando mais oportunidades e mais renda para as pessoas. O Brasil é o contrário. Aqui a gente é punido por ser empreendedor. A gente é punido. Quanto mais você cresce, mais você paga. Quanto mais você cresce, pior você fica, porque muitas vezes os nossos governantes tratam o empreendedor como um bandido, como uma pessoa que não merecia estar ali, o dono de uma empresa que maltrata o empresário. Cara, sem empreendedor não existe emprego. Imagina, vamos tirar grandes empresas, vamos tirar aqui de Minas. Imagina se não existe a Localiza, que é uma grande empresa, um exemplo de sucesso. A Fiat. Aqui em Betim. Mas vamos lá, Localiza. Quantos empregos, quantas famílias vão passar necessidade? Quantas famílias que vão ser desempregadas? Mas eu saio da Localiza e eu arrumo em outro lugar. Então tá bom, vamos tirar a Fiat. Tira a Fiat, junto com a Fiat nós vamos tirar todos os sistemistas, vamos levar para outro país. Quantas empresas vão ficar? Quantas pessoas? 8, 10 mil da Fiat, mais 50 mil por fora? Opa, já temos 60, com, sei lá, mais 30, 40 da Localiza. Sei lá, alguma outra empresa gigante aqui do estado. A gente tira a CIMED, medicamentos, que está no sul de Minas hoje, do João Adib. Quantos empregos ali que se ele fecha, que se ele não tem aquele sonho, quantas pessoas ali que vão perder o emprego, como que essas pessoas vão sobreviver, dar dignidade para sua família? Quanto de criminalidade que vai aumentar? Entendeu que tudo depende do empreendedor? Rafael Landim. Mas para o governo, para muitos governos, e eu não tenho medo de falar não, quem me conhece sabe, para muitos governos nós somos tratados como bandidos. Não, nós não somos bandidos. Empreendedor, nós somos pessoas que trabalhamos pra caramba, fora do horário. Eu trabalho todo dia, 9, 10, 11, meia-noite. Entendeu? Todos os dias. Pessoas que dão emprego para outras pessoas, que dão dignidade para outras pessoas, porque tem audácia para correr atrás. Tá tudo bem de uma pessoa que quer ser CLT, de não ir trabalhar, de não ser empreendedor, tá tudo ótimo. Eu escolhi ser empreendedor, eu não escolhi ser CLT. E tá tudo bem ele escolher, só que ele precisa de mim. Da mesma forma que eu preciso do cliente, que o cliente precisa de outro.
Então, empreendedor no Brasil, infelizmente, é tratado como bandido. Nós somos tratados como bandido. Empresário é tratado como bandido, como o cara que viaja, que come bem, que faz bem. Comemos, sim, muitas vezes, mas já passamos muitos maus bocados, já passamos muita situação, mas trabalhamos além da conta e tivemos, assim, uma dedicação muito grande. Enquanto outros estão no boteco, a gente está trabalhando. Enquanto outros estão lá no futebol, nós estamos trabalhando. Enquanto outros, por quê? Porque nós acreditamos em algo, temos um propósito. Entendeu? Eu não tenho medo de falar. Podemos dizer, então, Rafael Landim, dentro disso que você está colocando, que a carga tributária do nosso país é um dos maiores gargalos, os maiores problemas para o empreendedor? Não só a carga tributária, mas as leis que estão ali por trás, as pessoas que fazem as leis, muitas vezes. O Brasil é um país que o cara que não faz nada pune o cara que faz. As leis de um cara que não entende nada, hoje tem por exemplo, pessoas que não fazem, que não constroem, por exemplo, um Ministério Público que trava uma obra gigante, muitas vezes por causa de uma coisa pequena, e deixa muita gente desempregada. Então, aquele cara que não faz tudo, que não faz propriamente, ele faz o trabalho dele, muito bem feito, etc, mas a burocracia é tão grande que ele trava algo que vai atrapalhar a vida das pessoas, mas não está nem aí. Então, essa série de leis que são interpretadas da forma que convém para um e outro, atrapalha todo o ambiente de empreendedorismo. E mesmo assim, cara, nós somos o país mais empreendedor do mundo. Só que não somos valorizados. Cara, 70% das empresas que são construídas no Brasil não passam do 5º ano, segundo dados do Sebrae. 70% morrem antes do 5º ano. Por quê? Porque não aguentam o tanto de carga tributária, de leis, disso, daquilo, que são impostas a nós, que somos punidos. Então, realmente, furar essa bolha, para mim, eu falo pela Minasloc, não pode não ser Deus. Porque assim, eu sou o cara que tive tudo para dar errado, cara. Eu sou o cara que veio da roça e que não aceitou a situação de roça, de tirar leite, entendeu? O cara que era xingado porque estudava, porque queria ir embora. Que era zoado, sofria bullying porque queria estudar, porque queria ter um futuro melhor. Eu fui o cara que veio pra cá, com muito orgulho, trabalhei de office boy, trabalhei no restaurante de final de semana, etc, mas que o tempo inteiro levou uma martelada. E quantos Rafaéis que não deram conta no meio do caminho? Quantos que suicidaram? Quantos que aceitaram uma vida abaixo? E muitas vezes, desculpa, mas muitas vezes medíocre. Eu não aceito menos que o extraordinário, entendeu? Eu não aceito menos que o extraordinário. Eu não nasci para ser qualquer um. Só que quantos que não fizeram? Só que esse país precisa de pessoas que vão lutar por isso, para dar um ambiente mais próspero, para que as empresas cresçam. Porque com mais empresas, mais empregos, mais renda, aí sim a gente tem uma sociedade mais justa, menos violência, porque o pai de família não precisa roubar, não precisa matar para sustentar sua família, igual acontece. E não ficar o tempo inteiro, à torta direita, dando dinheiro para todo mundo. Hoje nós não temos funcionário, porque o funcionário chega para a gente e fala que ele não quer assinar carteira, porque senão ele perde o benefício. Agora tem lei lá no Congresso, que eles estão tentando liberar, fazer votação de lei, para que o cara receba um Bolsa Família e arrume emprego, para que ele fique durante um ano. Porque não temos trabalhadores, não temos pessoas para trabalhar. E isso é muito complicado para o ambiente como um todo. Rafael Landim, nós já tivemos no nosso país, nessa nova república, né, dos anos 80, de 85 para cá, nós tivemos governos ditos de esquerda, ditos de direita, e a gente percebe que muitas coisas no país continuam iguais, outras acabam mudando para melhor ou para pior, a depender do ponto de vista. O nosso problema no país, ele está mais no executivo ou mais no legislativo, na Câmara, no nosso... Obviamente tem deputados incríveis, mas está faltando, porque quem legisla, quem cria as leis é o legislativo, quem vota as leis. Então, nós estamos precisando escolher melhor nossos governantes? Então, é muito complicado isso, sabe por quê? Todo mundo fala muito na época de eleição, temos que escolher melhor os nossos governantes. O que é escolher melhor? Porque muitas vezes a gente ainda vota, porque o pai da gente fez um acordo com não sei quem, porque a mãe da gente é amigo não sei quem, porque eu sou... Isso não é votar melhor. Votar melhor é descobrir quais são as propostas de cada um. Não gostou? Que vote em branco. Entendeu? Infelizmente no Brasil o voto é obrigatório, porque para mim não tinha que ser.
entendeu? Só que quem tá lá, muitas vezes não tem interesse em mudar. E aqueles que querem mudar, muitas vezes, são tão atacados assim como eu fui a minha vida inteira. Você acha que eu não sou atacado hoje? Você acha que depois disso aqui eu não vou ser atacado? Paciência, amanhã faz 2 dias. Mas ao entendeu? mesmo tempo... Mas só que não é todo mundo que aguenta. Mais uma vez, aquele velho... eu sou muito de me apegado a esses ditos da roça, né? E mais um que você me lembrou agora, que é prego que se destaca que toma martelada, né, Rafael Landim? Rafael Landim, e conta pra gente, nosso tempo está acabando, mas eu preciso te perguntar. Dentro dessa história toda de 30 franquias em 11 meses, 30 lojas em 11 meses e esse objetivo lindo de 1000 lojas, ou seja, muito emprego gerado em cima disso, qual que é o segredo do Rafael Landim? Cara, eu sempre falo que tem uma coisa assim, deixando um pouquinho minha humildade de lado, tem um cara que eu acho que é o maior empreendedor que já existiu, que eu sigo muito, cara, e esse cara tem todas as lições de empreendedorismo que, para quem quer ser empreendedor, tem que conhecer a história dele. Porque esse cara se chama Jesus Cristo. E eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando de um cara que ensinou empreendedorismo em todas as suas falas. E quando Jesus fala uma coisa assim, é dando que se recebe, é a maior lição de empreendedorismo. Quando você doa algo, quando você ajuda alguém, a lei da semeadura vem para você. Quando você faz algo de bem, quando você ajuda uma empresa a crescer, algo a prosperar, aquilo lá é retribuído para você. Entendeu? Então, esses ensinamentos de Cristo para o empreendedorismo sempre foram o meu norte. Entendeu? Jesus ensinou a nós. Quanto mais você ajuda a alguém a prosperar, mais próspero você será. Então, hoje, como franquia, eu não faço isso por dinheiro. Entendeu? Talvez por dinheiro eu já tivesse parado. Eu faço isso por um propósito. Entendeu? De coisas que a conversa anterior nossa, de coisas que não fazem e que nós empreendedores ou nós como seres humanos temos a obrigação de fazer. Darmos oportunidade, um ambiente onde a gente possa dar oportunidade para as pessoas. Então, se você quer uma resposta, para mim é isso. Jesus Cristo foi o maior empreendedor que existiu. Entendeu? E existem suas lições, não são só na forma de vida, mas na forma de empreendedorismo, de ajudar. E Cristo está em tudo. Eu sou um cara cristão e Cristo está em tudo. Cristo está aqui agora, Cristo está em mim, está em você, está em tudo. Porque senão não existiria vida. E para mim, é o que eu falo em todos os meus, nas minhas inaugurações e tudo, não tem como não ser Deus, não tem como não ser Cristo. Porque da forma que está acontecendo, não pode não ser. Entendeu? Eu desafio vocês, igual eu já falei, a ligar em qualquer uma das minhas franquias. Você está na dúvida, pergunta o que nós estamos fazendo. Nós não estamos criando uma empresa, nós estamos criando uma legião que vai ajudar, que se ajuda, que todo mundo se ajuda, que todo mundo se apoia, onde da melhor forma possível, como negócio. Porque não é bom, não vai ser bom nunca. Se eu tiver de estar aqui em cima, você está aqui em cima, mas tiver gente lá embaixo. Isso é verdade. São escolhas, eu entendo, mas não vai ser bom. Tá bom? É com essa mensagem bonita, com esse conteúdo importante e valioso que nós encerramos nesse momento, com muita honra, recebendo Rafael Landim, esse exemplo de empreendedorismo de Minas Gerais, que faz questão de bater no peito e carregar o nome de Minas para todo o Brasil. E, inclusive, carrega o nome na sua marca. Muito obrigado, Rafael Landim. Eu é que agradeço. Esse mineiro que, com certeza, já é e vai se tornar ainda mais um caso de exemplo no nosso país. Se Deus quiser, e com certeza eu acredito que Ele vai querer, e eu vou poder levar Minas Gerais aí para o Brasil inteiro, porque eu tenho orgulho do que o Estado é, do que nós mineiros somos. Eu tenho orgulho de ter nascido na roça, eu tenho orgulho de estar aqui, de comer pão de queijo, de falar... de comer. Eu trouxe o pessoal de Cuiabá, que foi muito engraçado, cara, só contar uma história. Aí o pessoal de Cuiabá veio aqui esses dias, cara, que pessoas adoráveis. E aí eu peguei e falei assim, você não quer um pão de queijo? Ela tem recheio de queijo. Eu falei, de queijo, porque aqui em Minas é o único lugar do Brasil que você tem um pão de queijo com recheio de queijo, né? De queijo de verdade. Da De põe queijo dentro, de Minas. E é maravilhoso, é maravilhoso. Então eu tenho muito orgulho disso e eu desafio você a passar em uma das nossas lojas, conhecer o nosso trabalho, nosso atendimento e se gostar, conta pra todo mundo. Se não gostar, conta pra ninguém não, fofoca é feio demais, gente, pelo amor de Deus. Fica a dica. Tá bom? Pode Trem, o mais mineiro dos podcasts, com ele hoje, Rafael Landim. Nosso muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Valeu, gente. Grande abraço.